Boa tarde. Eu escolhi esse tema hoje, sobre os sensores do organismo humano e as leis da natureza, porque eu tenho mestrado e doutorado na área de bioengenharia. Então, o meu ensinamento, a minha base de pensamento, de estudo, de concretizar uma ideia, vem principalmente da física básica. E quando se fala em sensores, é importante saber apoiar tudo isso que eu vou dizer agora em cima da física básica. E vocês vão ver durante a minha aula que eu vou dividir em duas aulas, né? Metade a primeira parte, a segunda parte desse tema é todo fundamentado na física básica. E às vezes a fisiologia, alguns estudos de fisiologia, eles passam por cima de uns princípios bem determinados pela física básica e fica um pouquinho ou desconecto do tema em si, ou faltando algum tipo de aprendizado. No meu entendimento, eu vou tentar suprir isso aí, e eu sei que tem colegas minhas que se baseiam para dar o curso de especialização nas minhas aulas. Eu tenho uma aluna recém-formada de um curso desse de especialização, que me mandou parte do trabalho dela, de final de curso, e ela me disse que ela segue o meu canal no YouTube, que realmente essa parte aí é toda fundamentada em alguns princípios que eu tento passar nas minhas aulas, no meu conteúdo do YouTube. Então, espero que essa colega continue me dando essa honra, né, de se basear nas minhas aulas para trabalhar o conteúdo do curso de especialização. Eu não me importo, eu fico orgulhosa disso. Eu gostaria até que citasse o meu nome, mas já que não quer citar, fica aí o mais importante, que são as ideias, né? Que ela continue trazendo luz a esse curso de especialização através das ideias, dos princípios de física básica que eu tento passar com esse conteúdo no YouTube. De toda maneira, eu agradeço as duas profissionais, né, que entraram em contato comigo, e fica aí todo o conteúdo que eu acho importante de ser passado para os alunos, independente do meu nome ser citado ou não. O que importa é o conteúdo. Como eu sempre digo, as pessoas passam e o conteúdo, as ideias é que permanecem. Eu estruturei algumas perguntas que é para justamente dar um norte para esses cursos de especialização que estão sendo dados e que eu posso ainda continuar colaborando com esses princípios da física básica. As perguntas que eu vou deixar são essas. Quais os tipos de neuroreceptores existentes no sistema sensorial humano? Onde ocorre a transdução sensorial? Existe condução saltatória nos impulsos nervosos oriundos do sistema estomatognático? Por quê? Porque a condução saltatória é considerada energeticamente mais eficiente do que a condução contínua. Então, todas as vias sensoriais possuem certos elementos em comum, que começam com um estímulo na forma de energia física, atuando em um receptor sensorial. O receptor é um transdutor, o qual converte o estímulo em um sinal. Então, por favor, aqueles que estão estruturando cursos para profissionais de especialização ou outras áreas, que se atentem a isso, porque não é um tema muito fácil. Nós, da bioengenharia, temos o privilégio de ter estudado física básica um pouco com mais afinco. E os engenheiros, eles se baseiam nas leis da natureza para os seus inventos, para as suas
para as coisas que eles desenvolvem. Então, a natureza, o ser humano, as plantas, os animais, tudo que existe na natureza serve de inspiração para essas melhorias, essas otimizações nas áreas de saúde, de biologia. Então, vamos entrar um pouquinho mais na física básica, nas leis da natureza, para compreender isso. Mecanorrecepção é um tema muito da física básica e muito da bioengenharia também. Então, por favor, a minha intenção é passar esses conhecimentos estruturados em um alicerce bem firme e, se por um acaso tiverem dúvidas, as dúvidas podem ser dissipadas através das perguntas, em contatos comigo, comentários. Então, por favor, me ajudem a continuar a fazer isso de uma forma mais tranquila e mais abrangente possível, né? Muito obrigada por mandarem os comentários ou as perguntas pertinentes a isso, tá bom? Então, nós vemos aí, entre as tríades, né? Nós temos estímulo, impulso e a força, que são entidades que formam tríades no que tange ao tema neurorecepção. E a energia está sempre presente. Vamos nos ver, quando buscamos o que significa a palavra em si, os sinônimos de estímulo são animação, encorajamento, fomento, força, impulso, incentivo, incitação, incitamento, influxo, inspiração, mola, motor, provocação, sugestão. Na área de física, nós vemos aí, eu pus em vermelho, 3 palavras fundamentais para o conceito físico básico: força, impulso e mola. Todas remetendo às leis da natureza, como, por exemplo, força, as leis de Newton, impulso, mola, as leis de Hooke, né? Sistema massa-mola amortecedor. Eu vou falar de pedoplanas também na parte de física básica. As leis de planas, a parte de embasamento de física básica ficou muito cheio de intermeios e as pessoas não sabem nem ao menos alcançar o valor desse profissional em relação às leis da natureza. Então, a palavra energia, força, impulso, motor, mola, são coisas que remetem também às leis de planas. Não é? Então, nós vemos que o impulso ele se refere a uma grandeza física que mede o efeito de uma força aplicada em um intervalo de tempo. Ele é uma grandeza vetorial, então ele tem módulo, direção e sentido. Ele pode ser calculado como produto da força média pelo intervalo de tempo, ou seja, impulso é igual a força vezes ΔT. Vou falar das leis de planas sempre durante esta minha exposição. Combinado? O impulso também é igual a variação da quantidade de movimento em um corpo. Newton vezes segundo. Por quê? Newton é a unidade de força, a unidade internacional de força. Então, nós estamos sempre nos remetendo às leis de Newton e à força gravitacional. Principalmente na ortopedia funcional dos maxilares, na ortodontia, nos princípios filosóficos da reabilitação neuroclusal. Então, nós estamos falando agora em neuroreceptores ou neurosensores, ok? Então, assim como a força, o impulso também é uma grandeza vetorial. Estou falando em física básica, viu, pessoal?
Não vou sair dela, espero que não. Vou me atentar aos tripés da física básica das leis da natureza. Tá? Então, como ela é um grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Eu sempre repito, se Pedro Planas deu 2 componentes, ele fala em sentido. Se Pedro Planas deu 3 componentes, ele fala em direção, ok? Isso é física básica. Energia química é a energia potencial armazenadas nas ligações entre átomos de uma molécula, seja liberada ou absorvida durante reações químicas. Essa energia pode ser convertida em outras formas, como energia térmica, energia elétrica ou energia mecânica. Nós vamos ver que a palavra energia, ela vai ser a principal, o norte da minha conversa hoje com os senhores. A palavra energia física, da física básica. Então, nós vemos aqui que os sensores do organismo humano, eles funcionam dentro das leis da natureza. Então, os sensores artificiais, os sensores que foram criados pelo homem, eles foram todos inspirados pelas leis da natureza, pelos sensores naturais. Principalmente quando se fala em inteligência artificial, em componentes digitalizados de vários tipos de exames, de vários tipos de processos, de vários tipos de otimizações que se tem hoje para a nossa conduta clínica, desde a área de diagnóstico de imagem, como plano de tratamento, etc, etc. Então, a otimização, ela está ligada também ao conceito de sensores, de como existe a recepção, a captação e a passagem desses estímulos, que são físicos, ok? Então, nós temos aí, com estímulo, exemplo, um toque, né? Toque é um tipo de estímulo mecânico. Aí eu me lembro da doutora Vilma Simões falar, só toca, o aparelho só toca. Toque é passagem de energia. É um componente de física básica. E isso tem que ser ensinado na especialização, de todos os cursos, até na formação do profissional. A minha opinião, ok? Então, ele é captado por um receptor e transformado em impulso nervoso que viaja pelo neurônio sensorial. Física básica em todas essas afirmações. Pura física básica. Medula e tronco cerebral. O impulso é conduzido até a medula espinhal e tronco cerebral. O processamento é feito no encéfalo e o impulso é transmitido para o tálamo, uma estação de processamento de informações sensoriais e depois para o córtex sensitivo, onde é interpretado. A engenharia computacional, ela se inspira no modelo natural, no homem, na natureza, para desenvolver os seus modelos, a sua aparatologia, os seus equipamentos otimizados, ok? Então, nós vemos que as respostas, se for no córtex motor, o responsável pelo planejamento do movimento, se ele decidir que vai gerar uma resposta, um novo impulso é enviado para baixo, no sentido contrário àquele que foi, ok? Pela medula espinhal, isso na parte motora. O impulso motor atravessa a medula espinhal, cruza para o lado oposto e vice-versa, pelo nervo motor até o músculo, onde estimula a contração.
eu estou tentando sutilmente, suavemente, delicadamente entrar nas premissas da ortopedia funcional dos maxilares e nas leis de planas do desenvolvimento, da estomatognático, da mastigação. Ok? Então, vamos tentar entrar com esse de forma sutil. Se não for tão sutil assim, por favor, me mandem observações, porque não é nada fácil. Principalmente quando você serve de inspiração para outros professores fazerem as aulas do conteúdo de especializações. É muita responsabilidade. Mesmo que não falem o meu nome, a minha responsabilidade continua a mesma. Então, nós temos um estímulo, um neuroreceptor, um impulso nervoso e um neurônio sensorial envolvidos neste caminho entre o estímulo e a resposta que será dada. Ok? Qual a importância de se conhecer as leis da natureza para se entender como funcionam os sensores do organismo? Os neurosensores do organismo humano presentes no corpo, como, por exemplo, receptores na sola dos pés, no periodonto, dentre outros, eles enviam informações do sistema nervoso central sobre pressão e deformação. Entidades físicas são importantes. Se você escrever ou dizer a força é uma tensão ou a tensão é uma força, é a mesma coisa de dizer que o molar é um incisivo. Todos os dois são dentes, mas são dentes diferentes. Então, força é uma coisa, pressão é outra, né? Então, nós temos que saber essas diferenças de entidades, de componentes da física básica, porque muita coisa equivocada, para não dizer absurda, está sendo dita por professores de pós-graduação. Eu vejo em muitos conteúdos escritos que às vezes recebo para fazer revisões. Então, há de se dar atenção a essas diferenças fundamentais, para não se dizer coisas sem pé nem cabeça, né? O caminho do impulso do sistema nervoso central começa quando um receptor capta um estímulo, transformando-o em um impulso nervoso. Aí esse impulso vai viajar pelos nervos sensoriais e chegar ao sistema nervoso central. Se ele vem da parte motora, ele cruza para o lado oposto. É processado pelo tálamo e enviado para a córtex cerebral para ser interpretado. Se uma resposta motora for necessária, o impulso é enviado do córtex motor pela medula espinhal até os nervos motores, que o levam até o músculo para gerar o movimento. Aí nós vamos fazendo uma pausinha e vamos depois entrar na mastigação. Os músculos do sistema estomatognático. Como, por exemplo, quando você vai mastigar e morde uma pedrinha, alguma coisa com determinado tipo de pressão na oclusal, ou sente a presença de uma pedrinha, ou até mesmo de fio de cabelo durante a mastigação, você vai frear determinados movimentos por defesa, ok? Um componente crítico no tronco cefálico é a presença dos 12 pares dos nervos cranianos, que fornecem inervação sensorial e motora à cabeça, face e pescoço, bem como inervação autonômica aos órgãos do abdômen. Então, existe um caminho, uma fiação para levar
essa informação, esse impulso que é gerado ali, né? O estímulo, ele se transforma. E como que é feito isso? Física básica. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que rapidamente se propaga pela membrana do neurônio. Então, existe aí uma transdução sensorial. Falar em transdução sem saber o que ela significa em física básica é uma heresia, ok? Esse impulso é fundamental para garantir a comunicação entre essas células nervosas. Faz-se necessário que o estímulo possua uma determinada intensidade, o chamado limiar de excitação. Independentemente da intensidade, o impulso será o mesmo. Física básica. Aí eu falei sobre as moléculas, sobre as ligações químicas. Como é que a célula recebe isso? Se é o órgão de Golgi, se não é. Vamos entender a física básica para entender o processo em sua simplicidade e não em sua complexidade. Agora, a simplicidade na física básica é complexa, porque você vai olhar a microestrutura, o comportamento interno dos tecidos, das moléculas que formam aquilo que está em estudo, ok? Então, o que é a transdução de energia? É a conversão de energia de um tipo para outro. Um processo fundamental, tanto em sistemas biológicos como tecnológicos. Então, quando você faz um toque, você está falando em energia. Quando o aparelho ortopédico funcional faz um toque, você está falando em passagem de energia. Quando você vai mastigar, existe uma pressão dos dentes sobre os alimentos, você está falando em energia. E o periodonto, ou a unidade biológica funcional básica de Pedro Planas, é a passagem de energia sendo captada por aquela unidade. Periodonto, é o ligamento periodontal, o osso alveolar e o dente, né? Então, você pode sempre transformar uma energia em outra. São as leis da natureza, né? Então, a energia, ela pode ser transformada em outra. E existe o processo de reversão nisso aí. O caminho inverso. Isso eu falo sempre sobre o caminho inverso. Então, quando você tem a função de dispositivos como transdutores, ou no mecanismo celular de transdução, há uma conversão de uma energia em outra. E o caminho inverso é possível. Vamos pensar em ida e volta do estímulo nas respostas. Então, a energia, ela pode ser transformada e ela pode ter o caminho inverso possível. Física básica. Em biologia, piezoeletricidade é a capacidade de converter energia mecânica em energia elétrica e vice-versa, encontrada em cristais, cerâmicas, alguns polímeros e em tecidos biológicos, como os ossos e DNA. Aí nós vamos ver o que é piezoeletricidade e não falar feito papagaio. Sempre apoiada na física básica. Professores, obrigada por me ouvirem, mas, por favor, não façam caminhos desvirtuados por aí do que eu estou falando. Por favor, se precisarem da minha ajuda, da minha interferência, se for difícil esse entendimento,
me ajudem a facilitar. Mas não ponham coisas absurdas baseadas naquilo que eu estou falando agora. Por favor. Ok? Combinado? Não precisa falar meu nome, não. Podem continuar usando meu material, mas não desvirtuem da física básica, por favor. Então, nós vemos, por exemplo, a energia luminosa, ela é convertida em sinais elétricos pelas células da retina, permitindo a formação de imagens. Então, nosso corpo todo está preparado para receber estímulos, fazer a conversão dessa energia, essa transdução sensorial e dar respostas. Isso tudo passando, né, lembrando das leis da natureza e do sistema nervoso central, como ele funciona. Ok? Então, fala em audição e tato, vamos continuar. Ah, por favor. Eu mostrei os cristais, eu vou mostrar novamente, mostrando por que os cristais é que são responsáveis pela piezoeletricidade. Por quê? Ossos, DNA, a hidroxiapatita, né? A lisozima na saliva, os cristais presentes no nosso corpo. Lembrando do carbono, que é um átomo que suporta a estrutura. Por isso que a gente faz aquela sabe a data da existência de qualquer coisa através do estudo do carbono, né? Ele é um elemento estrutural muito importante, principalmente osso, dente, etc. Então, eu falo um pouquinho de interneurônios porque existe um caminho aí elétrico, um caminho por onde o sinal percorre, e nós temos a presença desses interneurônios entre a recepção e a condução, a chegada e a resposta. Então, nós temos aí os interneurônios presentes. Eles conectam uns neurônios aos outros. Eles são intermediários entre os neurônios sensoriais. Eles recebem esse estímulo e os neurônios motores que geram respostas, por exemplo, né? Eles são encontrados, os interneurônios, exclusivamente no sistema nervoso central, no cérebro e medula espinhal, e formam circuitos complexos que processam informações e modulam sinais. Modular sinais. Física básica, ok? A função principal dos interneurônios é processar essas informações, né? Integrar essas respostas que são originárias desses estímulos, né? E eles residem principalmente no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro da medula espinhal. Aí eles têm uma participação como conectores da informação, ok? Olha as perguntas que eu coloquei no segundo slide, voltem a elas. Para dar aula de sensores, mecanoreceptores, neurorecepção, neurosensores, condução de estímulo, recepção de estímulo. Tem que saber física básica, por favor. Então, eles são vitais para esse caminho complexo, né, de sinais que passam aí, gerando resposta. E eles conectam vários tipos de... eles têm processos de conexão, ok? Eles têm 99% de todos os neurônios são interneurônios. 99%. Eles são também chamados de neurônios de associação, conectores ou intermediários. Eles dão as mãos para passar a informação. São as sinapses, né? Então, nós temos os órgãos
os tipos, eu não vou entrar em eferência e aferência, porque é só uma pincelada em física básica. Vamos continuar, por favor. E aí eu entro com lei de planas. Agora, mas por que agora, Iracema? Porque isso entra nas leis de planas, no entendimento das leis de planas. Professores falando de leis de planas, livros escritos. Ninguém fala nada disso. Por que será, meu Deus? Por que será? Não enxergaram física básica em planas, nas leis de planas, ligadas às leis da natureza. Era só fazer conexão dos neurônios, né? Com essa ideia. Então, nós temos os núcleos sensoriais do nervo trigêmeo. Eles recebem feedback sensorial da boca, dentes e articulações tempomandibulares que modulam o ritmo e a força da mastigação. Velocidade é uma entidade física. Ritmo ou rapidez ou ciclo é outra coisa. A mastigação não tem velocidade, ela tem ciclo e ritmo, rapidez, digamos assim. Então, se você for falar força centrípeta e força centrífuga de planas, tem que entrar no senso de ritmo e não de velocidade. Por favor, ok? Assim como no crescimento hemifacial, maxila, mandíbula direita, maxila, mandíbula esquerda, entram as leis de Hooke. Ok? Então, nós temos aí os núcleos dos pares candianos. Não vou entrar nesses detalhes, vocês podem olhar em anatomia, né? Então, aí está falando que no córtex cerebral, a mastigação, embora seja um ato reflexo e rítmico, ela é iniciada e modulada conscientemente pelo córtex cerebral. A área motora cortical, especialmente o córtex motor primário, envia comandos para iniciar e interromper a mastigação e ajustar. É defesa, né, gente? Acho que é uma pedra, um alimento muito quente. Os termosensores, os mecanoreceptores, os quimioreceptores, os nociceptores estão ali em grande quantidade para defesa do organismo. A boca é entrada. O sistema estomatognático é entrada de energia. Ok? Também tem outras, né? Então, nós vemos que ajustar a força e a velocidade é ritmo dos movimentos com base no tipo de alimento. Outras áreas de modulação, o cerebelo, também desempenham um papel na coordenação motora fina e no tônus muscular dos movimentos mastigatórios. Problemas de articulação temporomandibular. Será que tem a ver com física básica? Quem sabe, hein, gente? Eu acho que tem tudo a ver, não é? A estimulação direta do centro da mastigação no tronco cerebral e das áreas corticais motoras pode provocar ou influenciar os movimentos de mastigação. Estamos aí a ver Maestro Pedro Planas com as leis de Planas e reabilitação neurooclusal. Então, essa é a minha interpretação das leis de Planas em relação à reabilitação neurooclusal, que eu fiz essa modificação aí, que é o circuito elétrico de desenvolvimento de Pedro Planas, desde a área da TM, que é estimulada, o desenvolvimento do sistema estomatognático e o sistema nervoso central. As tensões incidentes nesta região, que ocasionam as micromovimentações, são captadas por mecanoreceptores na unidade orgânica ou unidade biológica funcional e enviada ao cérebro,
que consegue processar a intensidade da força que está sendo exercida nos dentes a qualquer momento. Segundo a lei de Planas, teoria das 23 horas de armazenamento de energia de Pedro Plano. Circuito de desenvolvimento. Gente, só eu vi isso em 2024. Eu tenho um ano que eu comecei a passar isso, porque eu já tinha visto, mas eu não tinha publicado nada, porque eu achei que isso fosse evidente, meu caro Watson. Mas não é, não foi, e não está sendo. Eu estou repetindo agora, ok? Os sensores do organismo humano e as leis da natureza, eles são fundamentais no ciclo de mastigação, no desenvolvimento do sistema estomatognático. Eles têm um complexo circuito neural que coordena tudo isso. Ele envolve várias estruturas do sistema nervoso central. Tem um padrão da mastigação. Eu não vou entrar em sistema mastigatório, porque não é essa a finalidade dessa nossa conversa. Mas vocês podem estar aí os sinais para vocês estudarem nesse material. Tudo bem? Combinado? Bom, aqui eu vou falar sobre termorreceptores. Por quê? Termorreceptores são receptores de adaptação lenta que detectam a temperatura da pele. Da pele. Nós temos termorreceptores na boca. Onde eles se localizam? Hein? Os termorreceptores da boca. Eles são de adaptação lenta ou não? Perguntas. Vamos lá pesquisar. Onde se localizam os termorreceptores da boca e se eles são de adaptação lenta ou não? Né? Então, nós temos fatores que interferem na função e no desenvolvimento. Fatores extrínsecos e intrínsecos. No caso da pele, nós temos também esses termorreceptores, que é um pouco diferente. E aí, num material oficial didático que é utilizado, se diz aí, os dois tipos são os receptores de frio e os receptores de calor. Está certo? Não. Não. Erro primário. Frio e quente são sensações térmicas. Temperatura é a unidade de medir calor. Calor é forma de energia. Então, frio e quente são sensações térmicas. Calor é uma forma de energia. E a temperatura, que pode ser em graus Celsius, em graus Kelvin, em graus Fahrenheit, ela tem a temperatura, a unidade de medir calor como forma de energia. Aí coloca de frio, receptores de frio, receptores de calor? Não. Os receptores de calor, como forma de energia, tem um intervalo de medição que vai passar aquele estímulo e pode ativar também os nossos receptores, ok? Então, existem os termorreceptores na pele e em outros locais, como, por exemplo, na boca. E aí diz que alguns se sobrepondo na faixa de temperatura moderadas, como, por exemplo, 36 graus centígrados, onde os dois tipos de receptores estão ativos. Eu vou dar um intervalo nessa reflexão. Eu vou pedir para os senhores buscarem essas informações, porque isso é muito de física básica. Porque todos os sensores que são fabricados pela indústria são baseados nas leis da natureza. E o nosso corpo humano, a natureza, ela tem esses sensores e especificidades de forma divina. Tudo que vem de fabricação vem inspirado nos sensores naturais. Então, existe uma forma de energia chamada calor, e quente e frio, sensação térmica, e a forma de medir a temperatura,
que nós sabemos que é uma unidade de medição de temperatura, pode ser em graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin. Então, esse é um tipo de erro primário que o pessoal da bioengenharia, da área de física básica não comete. Esse material veio da área da fisiologia, cometendo um erro primário deste. Faz diferença? No entendimento, faz. Na transdução sensorial, no entendimento, faz. Aí fala, inclusive, em entropia, né? E nós vamos entrar nisso mais para frente. Então, a lei da conservação de energia, assim como a lei da conservação da massa, o que ela diz? Que a energia total do universo é constante. Ela não é criada nem destruída. Ela apenas se transforma. Então, uma forma de energia se transforma em outra. E isso é um princípio universal também de física básica. O que acontece com a energia é que ela tem quantidade e qualidade também. Então, nós vemos aí a introdução de estímulos da parte intrínseca e extrínseca em relação à função e à forma e à geometria. Então, a função pode ser modificada, assim como a forma e a geometria. E é um dos princípios de premissa da ortopedia funcional dos maxilares. E como que está isso hoje? Vamos refletir? Eu vou ficar por aqui e vai vir a segunda parte. Obrigada. Mandem perguntas, por favor. Observações, viu? Obrigada mais uma vez.